Falava, "Ah, acho que tá aqui. Fechou? Ela volta, ela tá oscilando. Ela volta, ela fica boa, aí eu entendo tudo. Aí depois passa um tempinho e eu começo a entender nada de novo. Tá, mas vamos tentando, qualquer coisa você me fala, tá? Pode me Agora deu parar. certo. Então tá bom. Os primeiros discípulos. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas, por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo, os dois barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram tão espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim chegaram, deixaram tudo e seguiram Jesus. Tá me ouvindo aí, Samuel? Tá de boa? Agora tá perfeito, tá bom. Fechou. Acho que a câmera da internet está um pouco ruim, mas vamos continuar. Jesus cura um leproso. No povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Jesus cura um paralítico. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram, por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês questionaram essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando:
Hoje vimos coisas maravilhosas. Jesus chama Levi. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Discussão sobre o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Então, aqui acabou o Lucas 5. Aqui no começo, Jesus começa a fazer a trazer os seus primeiros discípulos, né? Com os seus milagres que ele andou fazendo. E é bem resumidamente isso aqui que a gente leu. Alguém quer falar alguma coisa? De boa? E aí, Lorena, bom dia. Ativar a câmera aqui para você. Depois que todo mundo desligou, aí ficou bom, né? Deu pra escutar bonitinho. Vamos orar, então. Bom dia, meu áudio estava desligado. Vamos fechar os olhos, tá? Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade de viver de obrigado, Senhor, pela nossa moradia, pelo pão de cada dia, por não nos deixar faltar nada. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado também por acordar mais um dia e estar aqui, ainda parado, aprendendo sobre Ti. Obrigado, Senhor, por todas as conquistas materiais e principalmente as imateriais. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo nesse dia. Agora nós vamos conectar com o divino, de amor eterno, com o divino. Vamos nos conectar a Deus Pai, que é poderoso agora neste exato momento, se sinta conectando a Ele, uma energia muito forte, uma energia que renova. Agora, estando conectados com Deus, vamos dedicar essa energia poderosa para as pessoas que precisam dela, pessoas que, assim como nós vemos aqui, pessoas que estão com enfermidades, que precisam da cura, pessoas que estão afastadas do caminho de Deus, pessoas que estão invertidas, confusas, que não sabem o que fazer da vida, essas pessoas elas precisam de Deus. E vamos dedicar essa energia poderosa para elas, e elas possam ser curadas agora, nesse exato momento.
Vamos dedicar essa energia para as pessoas que estão com ansiedade e depressão, que é um mal que atinge a maior população hoje no mundo. E essa energia pode ser ajuda a curá-las neste exato momento. E assim, elas sendo curadas, elas possam curar outras pessoas. Afinal, o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. E a gente que tem ansiedade, depressão sendo curadas, né, a gente entende que a gente passava, então a gente possa curar outras pessoas também. Essa é uma oração de 4 passos. O primeiro passo, a gente agradece por tudo. O segundo passo, a gente se conecta com Deus. O terceiro passo, a gente dedica essa energia para as pessoas que necessitam dela. E o quarto passo, a gente pode pedir depois. A oração ela só dá certo quando a gente passa mesmo. Então, vamos para o quarto passo, nos pedir. Pode pedir qualquer coisa, vamos fazer um silêncio para ouvir. Muita coisa para pedir, né? Mas além disso, que a gente peça sabedoria, né? Para a gente saber o que fazer e, além de tudo mais, entregar tudo nas mãos de Deus. Porque Deus, ele já tem tudo planejado nas nossas vidas, né? E a gente peça foco para a gente fazer o que tem que ser feito. E não ficar procrastinando, né? Ficar procrastinando em rede social, tá vendo vida dos outros, porque isso só atrapalha a vida da gente, né? Fora viver. E mais um dia, Deus nos deu, vamos agradecer a Ele. Valeu, galera. Parabéns por ter mais acordado mais um dia, né? Ainda mais um dia, muito difícil. A gente quer dormir até mais tarde, mas a gente está fazendo, a gente vai ser recompensado. Fechou? Valeu, Henrique. Valeu, Lorena, Samuel. Tamo junto mais um dia. Até amanhã. É nóis. Até amanhã com Deus. Tchau, tchau. Tchau, neném. Tchau.